No auge da Guerra Fria, quando o medo de uma bomba nuclear podia silenciar nações inteiras, um grupo de cientistas recebeu uma missão impossível: criar uma rede de comunicação que jamais pudesse ser destruída. Eles não sabiam, mas estavam prestes a acender a centelha de uma revolução. O que começou em corredores secretos do exército americano, atravessou fronteiras, derrubou barreiras e se tornou a maior força de conexão da história humana. Esta não é apenas a história da internet. É a jornada épica de como um projeto militar nasceu do medo e acabou moldando o destino do mundo. O ano era 1957. O mundo parou quando a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial da história. Para os Estados Unidos, aquilo não era apenas um feito científico, era uma ameaça direta. Se os soviéticos conseguiam colocar algo no espaço, talvez também conseguissem lançar mísseis nucleares com precisão. O medo percorreu Washington como um raio. Era preciso reagir. E rápido. Do choque nasceu a ARPA, Advanced Research Projects Agency, ou Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa. Criada no Pentágono, sua missão era clara: garantir que os Estados Unidos jamais fossem surpreendidos novamente. Dentro dessa agência secreta começou a germinar uma ideia que parecia saída da ficção científica: uma rede de computadores capaz de sobreviver mesmo a um ataque nuclear. Na época, a comunicação dependia de sistemas centralizados como a telefonia tradicional. Isso significava que, se um ponto estratégico fosse destruído, todo o país poderia ficar em silêncio. A solução seria radicalmente diferente: uma rede descentralizada, onde a informação não viajaria por um único caminho, mas seria dividida em pequenos pacotes de dados. Essa técnica recebeu o nome de Packet Switching, ou comutação de pacotes. A lógica era simples e brilhante. Cada pedaço da mensagem poderia seguir uma rota diferente, e mesmo que parte da rede fosse destruída, a mensagem completa chegaria ao destino. No papel, parecia promissor, mas na prática, poucos acreditavam. Os computadores da época eram gigantescos, caros, lentos, e a ideia de conectá-los soava quase impossível. Ainda assim, alguns visionários apostaram suas carreiras nesse experimento. Era apenas o início de uma corrida silenciosa, longe dos olhos do público, mas com implicações gigantescas. Enquanto o mundo via foguetes sendo lançados ao espaço, nos laboratórios escondidos da ARPA surgia algo ainda mais poderoso: a semente de uma rede que, décadas depois, ligaria bilhões de pessoas. Mas antes de se tornar realidade, era preciso provar que essa ousada teoria poderia funcionar. Na madrugada de 29 de outubro de 1969, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, o estudante Charlie Klein se preparava para um experimento histórico. Ele digitou a palavra login para acessar um computador no SRI, Stanford Research Institute, o Instituto de Pesquisa de Stanford, a 560 quilômetros de distância. O sistema travou na terceira letra. O que ficou registrado foram apenas duas, LO. Uma falha técnica, mas também um símbolo. Era como se a rede dissesse ao mundo, hello, um olá tímido, que anunciava uma revolução. Aquela troca de dados foi a primeira conexão da ARPANET, Advanced Research Projects Agency Network, a rede da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, o embrião oficial da internet. Para permitir essa comunicação, a empresa BBN Technologies, em Boston, criou os IMPs, Interface Message Processors, computadores intermediários que funcionavam como tradutores entre máquinas diferentes. Eram, em essência, os avós dos roteadores modernos. Em 1969, 4 nós iniciais foram conectados: UCLA, SRI, UCSB, Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, e a Universidade de Utah. Cada cabo era uma ponte entre computadores gigantescos que antes viviam isolados em seus laboratórios. Pela primeira vez, máquinas diferentes falavam a mesma língua. Nos anos seguintes, a ARPANET cresceu rapidamente, conectando universidades e centros de pesquisa.
Em 1971, já havia dezenas de pontos na rede. O simples ato de enviar mensagens curtas para testar a conexão logo virou hábito. Era o nascimento do e-mail, uma forma prática e rápida de comunicação que mudaria tudo. O projeto, que começara como um escudo contra ataques, estava revelando um outro poder: a colaboração. Ideias e documentos circulavam com velocidade inédita. A ciência ganhava asas. A ARPANET deixava de ser apenas militar e se tornava acadêmica. Mas havia um problema. Cada nova rede experimental que surgia no mundo falava sua própria linguagem. Faltava um idioma universal para unificar todos esses sistemas, e a resposta estava prestes a nascer, nas mãos de dois engenheiros visionários. Nos anos 1970, a ARPANET prosperava, mas o cenário mundial estava se fragmentando. Universidades, laboratórios e até países criavam suas próprias redes experimentais. O desafio era óbvio: como fazer todas essas redes se entenderem? Foi então que Bob Kahn e Vint Cerf apresentaram uma proposta ousada: o TCP/IP. TCP significa Transmission Control Protocol, protocolo de controle de transmissão. Ele garantia que os pacotes de dados chegassem de forma ordenada e completa. Já o IP, Internet Protocol, ou protocolo da internet, cuidava do endereço de cada pacote, garantindo que encontrasse o caminho certo. A combinação dos dois permitia algo inédito. Diferentes redes poderiam se interligar sem precisar abrir mão de suas particularidades. Era o nascimento da ideia de rede das redes, a verdadeira internet. O grande teste viria em 1º de janeiro de 1983. Nesse dia, chamado de Flag Day, toda a ARPANET foi obrigada a migrar para o novo padrão TCP/IP. Não havia plano B. Se desse errado, a rede inteira poderia parar. Mas funcionou. A partir dali, qualquer sistema que falasse TCP/IP podia se juntar ao universo da internet. Outro problema surgia: como lembrar os endereços das máquinas? Decorar longas sequências de números era impraticável. A solução veio em 1984 com o DNS, Domain Name System, ou Sistema de Nomes de Domínio. Ele transformava endereços numéricos em nomes fáceis, como .com, .org ou .edu. Era como um catálogo telefônico global, mas muito mais rápido. A internet estava crescendo, sólida e confiável. O e-mail já era rotina entre acadêmicos, mas para o público em geral, ela ainda era invisível. Faltava uma camada que a tornasse acessível, intuitiva, visual. Essa inovação não viria dos Estados Unidos, mas da Europa. No CERN, na Suíça, um cientista sonhava com uma forma de organizar o conhecimento como uma imensa teia de links. O nome desse projeto mudaria para sempre a face da internet: a World Wide Web. Em 1989, no CERN, o maior laboratório de física de partículas do mundo na Suíça, o cientista britânico Tim Berners-Lee propôs algo revolucionário: unir a internet ao conceito de hipertexto. Hipertexto é um sistema em que um documento pode ter palavras ou trechos que levam a outros documentos, criando uma rede de informações interligadas. Para tornar isso realidade, Berners-Lee desenvolveu 3 ferramentas fundamentais: o URL, Uniform Resource Locator, ou localizador uniforme de recursos, que dava endereços únicos para cada página; o HTTP, Hypertext Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de hipertexto, que definia como os dados seriam transmitidos; e o HTML, Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto, que estruturava as páginas. Nascia assim a World Wide Web. Em 1991, ela foi aberta ao público acadêmico, ainda de forma tímida, mas já prometia algo inédito: navegar. A revolução visual começou em 1993 com o Mosaic, o primeiro navegador gráfico de sucesso. Pela primeira vez, texto e imagens apareciam juntos na mesma tela. Logo depois veio o Netscape Navigator, que popularizou a web entre usuários comuns.
Nos anos 1990, a explosão foi inevitável. Jornais, lojas, universidades e governos criaram seus próprios sites. O comércio eletrônico dava seus primeiros passos, enquanto ferramentas de busca surgiam para organizar o caos. Conectar-se à internet passou a ser sinônimo de entrar na web. Ao mesmo tempo, a infraestrutura mudava. A rede, antes acadêmica, abriu-se a empresas privadas. Provedores de acesso multiplicaram-se. Os modems discados, com seu som característico, entraram em milhões de casas. A internet já não era só dos cientistas, era da sociedade. Mas a web tinha um destino ainda maior. Ela deixaria de ser apenas um espaço para leitura e se tornaria também um espaço de criação. Blogs, fóruns e wikis transformariam o público em autores. A comunicação não seria mais de poucos para muitos, seria de muitos para muitos. E com a chegada de um novo século, essa internet ganharia mobilidade, velocidade e presença constante no nosso dia a dia. O século XXI trouxe a internet para fora do computador. A conexão sem fio, o Wi-Fi, começou a se popularizar, libertando os usuários dos cabos. Em seguida, vieram as redes móveis de alta velocidade. E então, em 2007, um marco, o lançamento do iPhone. O smartphone transformou-se em um computador de bolso com câmera, GPS e acesso à internet em qualquer lugar. A web saiu das salas e foi para as ruas. Plataformas sociais como Facebook, Twitter e YouTube criaram uma nova forma de interação. Perfis pessoais, compartilhamento instantâneo, curtidas e vídeos virais. O que antes era estático se tornou dinâmico. A internet deixava de ser um espaço de leitura e se transformava em palco de vidas. Enquanto isso, a infraestrutura crescia em escala global. Cabos submarinos ligavam continentes com fibras ópticas capazes de transmitir dados à velocidade da luz. Data centers, enormes galpões cheios de servidores, tornaram-se as catedrais digitais que sustentam serviços de nuvem, onde arquivos e programas são acessados de qualquer dispositivo. O entretenimento mudou. A música deixou os CDs e passou para o streaming. Filmes e séries, antes limitados à TV, agora chegavam sob demanda. Jogos online conectavam milhões de pessoas em tempo real. O comércio eletrônico cresceu exponencialmente, transformando hábitos de consumo. Ao mesmo tempo, um novo conceito surgia: a Internet das Coisas, ou IoT, Internet of Things. Objetos do cotidiano, como relógios, carros e até geladeiras, passaram a se conectar, trocando informações entre si. A internet estava, literalmente, em todos os lugares. Mas junto com o poder, vieram os riscos. Questões de privacidade, segurança digital e fake news passaram a ocupar debates públicos. Ataques cibernéticos mostraram como governos, empresas e até hospitais podiam ser vulneráveis. A rede criada para resistir a bombas agora precisava resistir a hackers. Mesmo assim, a força central permaneceu: a busca por conexão. A internet já não era uma ferramenta. Era o tecido invisível que costurava a vida moderna. E enquanto avançava, uma pergunta surgia: quem controla essa imensa rede? A internet não tem um dono. Ao contrário de outras invenções, ela nasceu descentralizada e assim permaneceu. Para coordenar seu funcionamento, diferentes organizações assumiram papéis específicos. O IETF, Internet Engineering Task Force, é um grupo aberto de engenheiros que define padrões técnicos por meio de documentos chamados RFCs, Requests for Comments. ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, administra os domínios e endereços IP, garantindo que dois sites diferentes não tenham o mesmo nome. Esse modelo é chamado de governança multissetorial, porque envolve governos, empresas, técnicos e sociedade civil. Não há um comando central, há um equilíbrio dinâmico. Mas nem tudo é estável. Desde cedo, a segurança foi uma corrida sem fim. Em 1988, o Morris Worm, um programa malicioso, espalhou-se pela ARPANET e causou grandes prejuízos.
Foi o primeiro alerta de que a rede também poderia ser usada para atacar. Décadas depois, ransomwares, roubo de dados e desinformação se tornariam ameaças globais. Leis de proteção de dados surgiram em vários países, como a GDPR na União Europeia e a LGPD no Brasil, estabelecendo regras sobre como empresas e governos podem coletar e usar informações pessoais. O debate sobre privacidade e liberdade online se intensificou. E agora, no século XXI, uma nova revolução está em curso. A inteligência artificial generativa, algoritmos capazes de escrever textos, criar imagens, compor músicas e até programar códigos, usa a internet como combustível, aprendendo a partir de bilhões de dados. Estamos diante de mais uma transformação que redefine como trabalhamos, nos informamos e até como pensamos. A internet, que começou como um projeto militar para resistir à destruição, tornou-se o espaço onde a humanidade cria, sonha, debate, luta e se reinventa. Mas talvez a pergunta essencial seja: para onde vamos daqui? A internet nasceu do medo da destruição, mas floresceu como a maior ferramenta de conexão já criada pela humanidade. Da ARPANET ao smartphone, do LO, digitado em 1969, ao fluxo constante de informações de hoje, cada passo foi marcado por ousadia, risco e visão. Ela é, ao mesmo tempo, uma maravilha tecnológica e um desafio social, capaz de aproximar famílias em continentes diferentes, mas também de espalhar boatos em segundos. Um espaço que democratiza conhecimento, mas que exige responsabilidade de cada usuário e de cada instituição. O que torna essa história épica não é apenas a evolução das máquinas, mas a transformação das pessoas. A internet moldou economias, mudou democracias, criou novos tipos de comunidade e novas formas de existir. E talvez o ponto mais impressionante seja que ela não tem fim definido. A cada década, ela renasce em novas formas. Da web ao streaming, das redes sociais à inteligência artificial. Hoje, vivemos conectados como nunca. Mas a grande questão que permanece é: seremos capazes de guiar essa rede para que continue sendo um espaço aberto, seguro e humano? Ou a criatura que criamos acabará nos controlando? Essa resposta, afinal, está em nossas mãos.